Hoje nós vamos revisar volumes e áreas de 3 sólidos geométricos que vão aparecer bastante na resolução de exercícios e que também aparecem bastante no nosso dia a dia, tá? Começamos pelo paralelepípedo. O paralelepípedo retângulo, ele possui 6 faces retangulares. Exemplos: o tijolo usado na construção, embalagens, no formato de paralelepípedo eu coloquei aqui uma caixa de leite, mas nós temos a caixa de sabão em pó, caixinha de fósforo, caixa de chocolate em pó, etc. Piscinas, né? Muito comum terem o formato de um paralelepípedo retângulo, tá? A estrutura aqui de um dos blocos da Universidade Federal do Paraná é formado por 3 paralelepípedos retângulos, ok? Muito bem. Então, como é que nós vamos calcular a área de paralelepípedo? Basta nós planificarmos esse paralelepípedo, né? E calcularmos a área dos retângulos que formam esse sólido geométrico. Então, a gente calcula as áreas separadas e faz a somatória no final, obtendo a área total. Vamos olhar 2 exemplos aqui de paralelepípedos que vão aparecer bastante, esse e esse, tá? Primeiro eu vou falar desse aqui com vocês. Observem que esse paralelepípedo, ele vai ter 4 faces laterais e 2 bases. Todas elas serão retângulos, só que as dimensões não serão as mesmas, tá? Então, olha aqui, na frente e atrás, vocês têm 2 retângulos. Eu chamei de A, B e C as dimensões, ok? Para não trabalhar com unidades de medida aqui, com números. Então, esse A está representando o comprimento desse retângulo aqui. Observem, é o mesmo comprimento do retângulo que está lá atrás, ó. Então, isso significa que vocês têm 2 retângulos com a mesma área, né? O mesmo comprimento e a mesma altura, ó. Vai te dar a mesma área. Depois, nós temos aqui, ó, nas laterais, 2 retângulos menores, cujas dimensões serão B, né? E C. Isso você tem aqui nessa lateral direita e também nessa lateral esquerda. Então, mesma área aqui para esses 2 retângulos. E por último, eu tenho os 2 retângulos das bases desse paralelepípedo, ó. O de baixo, certo? Que tem as dimensões A e B. E esse de cima aqui, que também tem as dimensões A e B, portanto vão ter a mesma área. Muito cuidado, né? Porque aqui também é A e aqui é B. Muito cuidado com os problemas que envolvem o cálculo de revestimento, tá? Troca de azulejo, porque você não vai calcular o teto, né? Você não vai trocar o azulejo do teto. Então, pode ser que ele esteja pedindo para você pintar as paredes. Então, você vai calcular só a área dos retângulos laterais. Você não vai trocar, não vai pintar aqui o chão, não vai pintar aqui o teto, tá? Cuidado com os problemas que envolvem também piscina. Você não vai calcular essa parte aqui de cima, né? Porque ela é aberta, tá? Então, muita atenção. O outro paralelepípedo que está aqui, na lateral direita do nosso slide, ele é um paralelepípedo retângulo, só que as bases, ó, são quadrados. Então, se as bases são quadrados, eu posso utilizar as mesmas medidas para as arestas, né? A, e aqui vamos usar A também, de forma que a área aqui embaixo vai ser A vezes A ao quadrado, aqui em cima A vezes A ao quadrado. Consequência disso, eu vou ter nas laterais 4 retângulos com as mesmas dimensões, A por C. Vamos olhar a planificação desses dois para vocês entenderem melhor. Aqui,
O primeiro, né, que eu tenho dois retângulos aqui, ó, mais largos, dois retângulos menores, tá? E outros dois retângulos nas bases também com dimensões diferentes. Bom, se eu vou calcular a área da face lateral, eu posso calcular aqui a área desse retângulo, né? E já multiplicar por 2, porque essa área aqui é igual. Aí eu posso calcular a área desse, multiplico por 2, que aqui já é igual. Ou simplesmente, pensem aqui comigo, eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular de uma única vez a área total dessa lateral. Como? Se eu conheço esse comprimento aqui, né? Tá aqui, ó, comprimento. E eu sei cada medida aqui, ó, basta somar essas alturas e eu vou ter um total aqui, uma única altura. Se eu calcular o comprimento vezes a altura, eu vou ter a área total de toda essa face, essas faces laterais aqui, ó, tá? De toda essa superfície lateral. Aí depois eu posso fazer a mesma coisa para calcular a área aqui, né? Eu posso calcular de 1 e multiplicar por 2, ou eu posso somar aqui esse comprimento com esse comprimento e multiplicar pela altura desse retângulo aqui, que é o mesmo que esse, tá? Muito bem. Agora, no outro, mais fácil ainda. Por quê? Porque eu tenho 4 retângulos com as mesmas dimensões e 2 quadrados. Então, eu posso fazer simplesmente calcular a área de um, comprimento vezes a altura, ou base vezes a altura, né, como vocês preferirem. Calcula a área de 1 e multiplica por 4. Ou faz o mesmo raciocínio que aquele. Calcula o comprimento, faz o comprimento aqui, soma todas as alturas e de uma vez só, comprimento vezes a altura, vocês vão ter a área total dos 4 retângulos que compõem as faces laterais aqui do nosso paralelepípedo. E o quadrado aqui, né, base vezes altura, que vai ser a mesma coisa, aquele A vezes o A aqui, ó, A ao quadrado, que também é o A vezes o A ao quadrado, que vai ficar 2A ao quadrado, ok? Vamos para o primeiro exemplo. Quantos centímetros quadrados de papel colorido são necessários para revestir até o teto as 4 paredes da maquete de uma cozinha? Então, quando eu leio aqui as 4 paredes, eu não vou calcular nem o teto, né? E nem o chão, tá? O chão e o teto eu não vou revestir com o papel colorido. Vamos olhar a maquete. Então, eu vou dividir esse problema aqui em 2 partes. Primeiro, eu vou calcular a área das 4 paredes, tá? Essa e essa. E depois eu vou calcular a área das portas, das janelas e subtrair da área total das paredes, porque eu não vou revestir nem as portas e nem as janelas. Então, vamos lá. Então, calculando a área das paredes. Separei aqui, chamei de número 1 a parede do fundo e a parede da frente, porque elas têm as mesmas dimensões, né? São 2 retângulos com dimensões, olha para cá para o desenho, 4 centímetros por 3 centímetros. Só lembrando que todas as medidas da maquete estão na mesma unidade, que é centímetro. Ainda bem, não preciso me preocupar com conversão de medidas, tá? Então, calculando aqui a área da parede da frente e da parede de trás, eu vou ter 24 centímetros quadrados. Mesma coisa eu vou fazer com as paredes laterais, que eu chamei de número 2. As dimensões agora são 5 por 3, tá? Então, 2 vezes o 5 vezes o 3, 30 centímetros quadrados. Lembrando que essa área total das paredes não é a área que eu vou revestir com papel colorido, porque dela eu devo excluir a área das portas e a área das janelas, para não comprar em excesso esse papel, né? Então, a área das portas. Vejam,
vem aqui comigo. Eu tenho duas portas, vou desenhar aqui, ó. Uma porta, 1,2 por 2,5. E a minha segunda porta eu posso emendar aqui, ó, porque elas possuem a mesma altura. Então quer dizer que eu tenho mais 1,2 aqui no comprimento, de forma que eu poderia fazer o 2,5 multiplicado por essa soma aqui, ó, que vai dar 2,4. E de uma vez só eu já teria a área das duas portas. Aqui do lado eu fiz separado, ó. Dois retângulos com dimensões 1,2 vezes 2,5, que vai dar um total de 6 centímetros quadrados. Tanto faz, né, você ter esse raciocínio ou fazer separado como eu fiz aqui do lado. Vamos para a área das janelas. Cuidado, porque as medidas são diferentes, tá? Então, vem aqui comigo. Vamos aqui para cima. Da mesma maneira, eu poderia pegar uma janela que tem altura 1,5 e emendar com a outra janela, formando um grande retângulo de mesma altura, né? O que vai mudar? Eu vou ter que somar aqui os comprimentos das duas. Aí eu multiplico esse total por 1,5 e já tenho a área total das duas janelas, tá? Aqui embaixo eu fiz separado, ó, um retângulo com dimensões 1,6 por 1,5, então calculei a área dessa, 2,4, e depois eu calculei a área dessa, 3,6, somando 6 centímetros quadrados também, que eu tenho que excluir da minha área total referente às janelas. Então vamos para a resolução final aqui, dos 54 centímetros, que era a área total, eu vou retirar 12 centímetros quadrados. Portanto, a área que eu preciso revestir de papel colorido é apenas 42 centímetros quadrados. Próximo. Uma caixa de fósforos, né? Lembra que eu falei lá que a caixa de fósforos também é um exemplo de um paralelepípedo, né? É composta de duas peças. Por quê? Ela tem como se fosse a tampa, né? E aquela parte de dentro onde ficam guardados os fósforos. Observe as dimensões dessa caixa de fósforo da figura e responda. Em qual das peças, né, se é na tampa ou se é na parte de dentro, será utilizado mais material na confecção? Então esse aqui é um problema também de área. Eu vou ter que calcular a área da tampa e a área da parte de dentro. Tá aqui a minha caixa, estão aqui as dimensões, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar primeiro com a tampa da caixinha. E eu vou planificar essa tampa. Eu tenho na frente e atrás dois retângulos, ó. Aqui onde está escrito a marca, né, do fósforo, e se repete atrás o mesmo retângulo. Vejam que aqui nessa lateral que eu estou pintando, ó, não existe para a tampa papelão, porque esse papelão que está aqui é da parte de dentro da caixinha, ok? Então eu só tenho agora essa lateral de cima e essa aqui de baixo, né? Que são dois retângulos mais fininhos. Vamos colocar as medidas: 3,5 por 5 nessas duas aqui da frente e de trás, e de cima e embaixo 1,5 por 5. Calculando as áreas, basta multiplicar. Deixa eu pegar aqui minha borrachinha para apagar isso aqui que eu fiz, né? Que tá atrapalhando a nossa visão. Então, basta multiplicar agora, né, essas duas dimensões aqui, ó, uma pela outra, vocês vão encontrar a área da frente e da trás, que é igual, da frente e de trás. Somando aqui, vocês vão ter as duas juntas, né? E as laterais, mesmo raciocínio, tá? Multiplica essa por essa, 7,5, essa por essa, 7,5, porque é igual. Somando tudo, vocês vão chegar na área total da tampa, 50 centímetros quadrados, ok? Então, vamos para o fundo agora dela. Tá aqui a caixinha de novo, a parte de dentro, né? Eu tenho o fundo, 5 por 3,5, e daí sim eu vou ter
essas duas laterais aqui, né? E aqui, e vou ter também embaixo e em cima, tá? Colocando as medidas aqui, ó. Basta calcular agora as áreas separadamente, multiplicando uma dimensão pela outra. Então, tá aqui as áreas calculadas, somando tudo, a área total de dentro vai ser 43 centímetros quadrados. Isso significa que para a confecção da tampa eu vou utilizar mais material, tá? Volume do paralelepípedo. Então, para calcular o volume do paralelepípedo, a gente vai multiplicar as três dimensões, porque o volume ele é dado pela área da base. Olhem a base desse aqui. A área da base não é A vezes B, multiplicado pela altura que é C. Então, basta multiplicar as três dimensões e você vai ter o volume de um paralelepípedo, qualquer paralelepípedo retângulo, tá? Então, tá aqui. Uma piscina tem dimensões 12 metros, então deixa eu só olhar aqui, metro, metro e metro. Ele me deu as três dimensões da piscina, ó, 12 por 7 por 2,70. Qual é a quantidade máxima em litros de água que essa piscina pode conter? Então, aqui eu vou ter que fazer o cálculo do volume e relacioná-lo com a capacidade, tá? Então, vamos lá. Então, estão aqui as dimensões da piscina. Sempre procurem fazer o desenho, ok? Colocar as medidas, para daí vocês começarem a fazer os cálculos. Então, primeiro nós vamos verificar se todas as medidas estão na mesma unidade. Eu já fiz isso no slide anterior, né? E também já falei para vocês que nós vamos trabalhar volume e capacidade. Então, tá aqui o volume, as dimensões 12 por 7 por 2,70, vou multiplicar as três e obtive 226,8 metros cúbicos. Então, eu tenho que lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Portanto, cabe dentro da piscina, né, 226,8 metros cúbicos, basta eu multiplicar por 1000. E eu vou encontrar a capacidade da piscina, quantos litros de água cabem nela, 226.800 litros, tá? Ok, agora vamos revisar o hexaedro. Vocês conhecem o hexaedro com o nome de cubo, tá? Mas o correto é formal, né? Matematicamente falando, a gente se refere ao cubo como sendo um hexaedro. O que é um hexa? 6. O que é edro? Faces. Então, ele tem 6 faces iguais a um quadrado. São 6 quadrados que formam as faces do cubo ou hexaedro, tá? Aqui tem 3 exemplos, né? Que é o desenho e 2 brinquedinhos aí no formato de hexaedro. Como é que eu calculo a área? Da mesma maneira que eu fiz para o paralelepípedo. Eu vou planificar, só que é mais fácil porque eu vou ter 6 quadrados com a mesma área, porque as 6 arestas, né, do cubo tem a mesma medida, tá? Vamos pegar um aqui, ó, A vezes A ao quadrado. Eu vou ter 6 desses. Então, a área do hexaedro será 6 vezes A ao quadrado. Beleza. E o volume? O volume eu vou fazer a área da base vezes a altura. Só que como as 3 dimensões são iguais, né? Eu vou usar aqui, ó, mesma letra. Faltou um M ali. Então, o volume será A vezes A vezes A ao cubo. Exemplo. Qual é o volume de um cubo de área de 54 centímetros quadrados? Então, veja, ele me deu a área e ele pede o volume. Então, vamos lembrar aqui, ó, o que é a área do cubo, né? 6 vezes a área de uma das faces, que é A vezes A ao quadrado. Observem aqui, ó, que ele me deu
essa área, né? Ele disse que essa área mede 54 centímetros quadrados. Então, eu já coloquei aqui, ó, a fórmula da área, que é igual a 54. O que eu vou encontrar? O valor da aresta do cubo, né? Isso aqui é uma equação do segundo grau, porque o expoente da nossa incógnita é 2. Então, a princípio eu teria duas soluções, mas eu vou ter que analisar se essas duas soluções que eu vou encontrar são as duas viáveis para este problema, tá? E como é que eu resolvo uma equação? Isolando a incógnita de um dos dois lados. Vou isolar aqui o a ao quadrado, passo 6 que está multiplicando para o outro lado, ó, dividindo, tá? Então, a ao quadrado igual a 9. Quando eu for tirar a raiz aqui, como eu tenho duas soluções, porque meu expoente é 2, eu teria mais ou menos a raiz quadrada de 9. E, portanto, a minha aresta poderia ser mais ou menos 3. Obviamente, como eu estou trabalhando com um problema que envolve medidas, eu vou desprezar o valor negativo e a minha aresta vai valer 3 centímetros. Agora que eu tenho a aresta, basta calcular o volume, que é a ao cubo, ó. 3 vezes 3 vezes 3, 27 centímetros cúbicos, tá? Cilindro. O cilindro ele também aparece muito no nosso dia a dia, ó. Vejam. Coloquei alguns exemplos aqui de objetos, né? E até um caminhão-pipa. Esse caminhão aqui é muito conhecido no final do ano, na praia, quando falta água, né? E o condomínio chama um caminhão-pipa para abastecer o prédio, né? Muito bem. Como é que calcula a área do cilindro? Esse aqui você tem que tomar cuidado, tá? Mas é bem simples de entender. Esse é o formato do cilindro, né? Se eu abrir esse cilindro, recortar ele aqui, nada mais é do que se eu tivesse pegando uma folha de sulfite e fazendo essa rotação aqui, ó, né? Girando assim, dobrando ela sem fazer vinco, né? Como se eu fosse fazer um canudinho com ela, enrolando a folha de sulfite. O que vai acontecer com essa parte, ó? Essa parte que eu tô pintando aqui de vermelhinho, gente, ela é isso aqui da minha folha sulfite. E ela vai formar uma circunferência, ó. Então, significa que esse comprimento aqui do meu retângulo, ele vai ter a mesma medida que o comprimento de uma circunferência, que vai fazer a minha tampinha, né? É o comprimento da circunferência. E para calcular o comprimento de uma circunferência, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, 2 vezes o π vezes o raio. O π, ele será dado no exercício para vocês. Tem exercícios que vão pedir para vocês substituírem por 3 ou por 3,14, tá? Ou por 3,1, aí vai depender. E o raio está aqui, ó. Então, como ele forma uma circunferência nas bases, né? Vocês têm duas circunferências aqui, então o raio tá aqui, ó. O que é o raio? É a distância do centro até uma das extremidades da circunferência, ok? E o diâmetro seria de uma extremidade à outra, passando pelo centro, tá? Muito bem, então é fácil de entender que para calcular a área da superfície lateral, tá? Eu vou ter que usar a fórmula da área do retângulo, só que esse comprimento vai ser o comprimento da circunferência. Então, eu teria isso aqui, ó. É um retângulo de dimensões 2 vezes π vezes r, que é aquele comprimento da circunferência, e a altura, que a gente está chamando de h. Então, a área da superfície lateral vai ficar assim, 2 vezes o π vezes o r vezes a altura. E a área das bases, né, das tampas, vamos dizer assim, né, as tampinhas, são 2 círculos.
Como é que calcula a área de um círculo? Π vezes r ao quadrado. Como são 2, basta multiplicar por 2. Então, se eu quiser a área total, eu somo essas duas áreas aqui separadamente, tá? Lembrando que aqui eu já multipliquei por 2, ok? Então, vamos para o exemplo. Uma indústria deseja fabricar um barril de óleo com formato cilíndrico, cujo raio da base deve apresentar 40 centímetros e a altura 1,2 metros, ó. Diferente, tá? Então, eu já vou ter que pegar esses centímetros aqui e trazer para metros, ou o metros para centímetros, depende do que o problema estiver pedindo lá na frente, ó. Para a fabricação desse barril, a indústria utilizará chapas metálicas. Quantos metros quadrados? Ah, então eu vou pegar o 40 centímetros e vou dividir por 100, tá? Vamos lembrar de fração? 40 divididos por 100. Eu posso simplificar dividindo por 10 em cima e embaixo. Fazendo a leitura aqui, eu não tenho 4 décimos. 4 décimos. O que são esses 4 décimos? 0,4, tá? Metros. Aí eu já transformei para metros. Então, nós vamos modelar aqui matematicamente esse problema. Esse é o barril e esse é o nosso cilindro, né? Deixa eu só completar aqui embaixo, ó, o desenhinho da base dele. Eu tenho duas bases iguais, né? 2 círculos, tá? E aqui tá a planificação dele, ok? Eu desenhei assim para aproveitar melhor o espaço. Então, eu tenho aqui 2 círculos e vamos colocar as medidas, né? 40 centímetros ou 0,4 metros, 1,2 metros. Eu coloquei aqui a altura por quê? Porque nesse meu desenho eu sei que é essa parte aqui, ó, que eu vou enrolar e vai ser o comprimento da minha circunferência. Então, essa parte aqui vai ser 2 vezes o π vezes o raio, tá? Então, voltando aqui, já transformado para metros o raio, a altura, tá? O que vai ser a área lateral, então? Esse comprimento, que a gente já viu, que é 2πr, vezes a altura. Substituindo as informações, ó. 2 é daqui, o π, o exercício falou para nós substituirmos por 3,14, o raio 0,4, já em centímetros, em metros, e a altura em metros, mesma unidade, tá? Então, a área lateral, 3,0144 metros quadrados, eu vou deixar com 4 casas aqui depois da vírgula para ter uma aproximação um pouquinho melhor. A área do círculo, um círculo, π vezes r ao quadrado, tá? Então, 3,14 é o π, o raio é 0,4 metros elevado ao quadrado. Quando a gente trabalhou expressões numéricas, nós vimos que primeiro temos que resolver as potências, ok? Então, resolvi a potência aqui, 0,4 vezes 0,4, ó, 16. Conto a quantidade de casas que eu tenho no total aqui, ó, que são 2, 0,16. Então, a área do círculo ficou 0,5024 metros quadrados, certo? Então, a área total é só somar a área lateral com a área das duas bases, que são os 2 círculos. Então, tá aqui a nossa resposta, 4,0192 metros quadrados. Aproximadamente 4 metros quadrados, vou ter que comprar um pouquinho mais de chapa metálica. Volume do cilindro, tá? Então, da mesma maneira que a gente calcula o volume do paralelepípedo, a gente vai calcular o volume do cilindro. Área da base, π vezes r ao quadrado, multiplicado pela altura, tá? Ó, área da base vezes a altura. Então, como é que vai ficar isso? A área da base tá aqui, né?
π vezes r ao quadrado e vezes a altura que nós chamamos aqui de h. Exemplo. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve usar sempre uma parte de açúcar para 5 partes de água. Até já deixei grifado aqui e sublinhado, que isso aqui é uma informação que nós vamos utilizar para o nosso cálculo. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de 2 a 3 vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar ao cristalizar também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. Então, continuando aqui, ó, pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. Ele já diz aqui que o copo tem o formato cilíndrico e suas dimensões são 10 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro, mesma unidade de medida, só que ele não me deu o raio, ó, ele me deu o diâmetro, cuidado, e pede para usar o π 3. Vamos para a resolução. Primeiro eu vou desenhar um copo, tá? Vou colocar as medidas nele, 10 de altura, 4 de diâmetro. Então eu sei que o diâmetro é tudo isso aqui, o raio vai ser metade do diâmetro, portanto, 2 centímetros. Agora eu vou para o cálculo do volume. Novamente, eu vou trabalhar aqui, ó, nesse exercício, volume e capacidade, tá? Volume e capacidade. Então, o volume é a área da base vezes a altura. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Vamos substituir as informações. O π, ele falou para eu usar 3, r é 2, que eu vou elevar ao quadrado, e a altura 10. Resolve primeiro a potência, tá? Ó, primeiro a potência, o resto eu repeti. Multiplica tudo, 120 centímetros cúbicos. Agora, esse é o volume do copo. Quanto cabe em litros ou em ml lá dentro? 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Então, eu tenho a capacidade do copo de 120 ml. Vamos lembrar o que o problema falou? Ó, uma parte de açúcar para 5 partes de água. 1 mais 5, 6 partes. Então, vamos pegar esse nosso copo e vamos dividi-lo em 6 partes, ó, trabalhando com fração aqui, tá? Essas 5 partes que eu pintei de azul correspondem à quantidade de água e essa amarela corresponde à quantidade de açúcar, tá? Como eu tenho 120 ml e eu vou dividir por 6, eu já descobri que cabe 20 ml em cada uma das partes, ó. E também já descobri quanto que eu vou ter de água nesse copo. 20 vezes as 5 partes de água, 100 ml de água. E de açúcar, 20 ml, ok? Problema resolvido e até a próxima.